Esse predicado verbal. Leiam comigo. Temos aí dois exemplos para vocês firmarem bem esse conceito de predicado verbal. Os estudantes participaram do evento. Vejam lá, quem participa, participa de alguma coisa. Temos uma ação feita pelo sujeito, esse verbo é transitivo, você deve se lembrar do conceito de que verbo transitivo é aquele em que o sentido passa para um complemento verbal. Bom, o sentido passa para o complemento verbal, mas não é o complemento verbal que é mais importante na informação, mas sim a ação que está sendo naquele momento informada. Nesse caso, então, o núcleo é o próprio verbo transitivo, seja ele direto ou indireto, ou ainda aquele verbo transitivo direto e indireto que já vimos. Tudo bem? Se o núcleo é o verbo transitivo, o predicado é chamado verbal. E vejam abaixo um exemplo com o verbo intransitivo. A testemunha compareceu. O verbo é intransitivo. Vamos lembrar que eu disse para vocês que no caso do verbo intransitivo não se passa qualquer informação para um elemento que receba ação verbal. Simplesmente eu estou dizendo, a testemunha compareceu. Aonde ela compareceu, a que horas compareceu, por que compareceu, são circunstâncias. Circunstâncias não são objetos, portanto, mesmo que aparecesse mais algum elemento nessa oração, o núcleo seria o verbo intransitivo. Nós teríamos ainda caracterizado aí um predicado verbal. Ficou claro para vocês? Dois tipos então de predicado já vistos: predicado verbal e predicado nominal. Vamos lembrar que a informação vai estar ligada à classificação do predicado. Eu leio a informação, que é o próprio predicado, vejo qual elemento que se destaca e a partir daí classifico. Digo, é um predicado nominal, é um predicado verbal ou ainda há uma terceira possibilidade, o predicado ser verbo nominal. Nesse caso, unem-se dois núcleos, não é? Unem-se aí duas possibilidades de centralizar as informações. Vamos ver quais são essas possibilidades. É possível que eu tenha um núcleo verbo, para ser verbo só pode ser verbo transitivo ou intransitivo. Vou repetir, verbo de ligação não é núcleo. E aí nós vamos ter também como núcleo um predicativo, ou do sujeito ou do objeto. Objeto não é núcleo, mas predicativo do objeto sempre é núcleo todas as vezes em que ele aparecer. Vamos ver os exemplos de predicado verbo nominal. O primeiro, os estudantes consideram o evento empolgante. Vejam lá, temos um sujeito que pratica a ação verbal. Temos um verbo transitivo direto. Quem considera, considera alguma coisa. Eles consideram o quê? O evento. Mas o que é empolgante? É esse evento. Então, há uma característica que surgiu para esse objeto em virtude da ação verbal. Há dois elementos muito importantes nessa informação. Um que é o próprio verbo, a ação feita pelo sujeito, e outro, a característica do objeto que possui relação com essa ação verbal. Então, vejam, são dois núcleos. Um que é o verbo transitivo direto, consideram, e outro que é o predicativo do objeto empolgante. Muito bem. Outra estrutura de predicado verbo nominal. Os estudantes participaram do evento empolgados. Vejam lá, os sujeitos, os estudantes, quem participa, participa de alguma coisa. Eles participaram de quê? Participaram do evento. Como eles estavam no momento em que participaram do evento? Ou que participavam? Eles estavam empolgados. Então, temos lá um verbo transitivo indireto, todo verbo transitivo será sempre núcleo, e uma característica do sujeito. Toda característica do sujeito será sempre núcleo. Então, teremos dois núcleos, verbo transitivo mais predicativo do sujeito. Portanto, predicado verbo nominal. No exemplo acima, temos lá o verbo transitivo direto e um predicativo do objeto. Dois núcleos, portanto, predicado verbo nominal. Ficaram atentos? Entenderam essas diferenças? É muito simples. Leia a informação, interprete essa informação e procure os elementos centrais. Achou o elemento central?
faça a classificação. Se for um predicativo do sujeito, apenas sem que haja um verbo de ação, mas sim um verbo de ligação, predicado nominal. Se for um verbo de ação, sem que haja combinação com predicativo, predicado verbal. Ou ainda os dois núcleos presentes para se caracterizar o predicado verbo nominal. Vamos firmar agora essas características dos predicativos. Vamos lá. Rapidamente vejamos 2 quadrinhos resumo para vocês guardarem as informações sobre o predicativo. Vejam. Predicativo do sujeito. Ele vai ser sempre uma característica do sujeito, virá sempre após o verbo e, se vier antes do verbo, obrigatoriamente será virgulado, virá com vírgula. E poderá aparecer em orações com verbo transitivo, intransitivo ou de ligação. O predicativo do objeto sempre será uma característica do objeto, aparecerá em orações em que haja verbo transitivo obrigatoriamente e é importante que vocês se lembrem que a característica desse objeto será decorrente da ação verbal que aparece como informação naquele momento. Não se esqueçam de que apareceu um predicativo do objeto, você terá um predicado verbo nominal. Ficou claro para vocês então? Pessoal, por hoje é só. Vimos então os 3 tipos de predicado. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.